Ela preparava o mesmo café todas as manhãs há 8 anos, servindo os mesmos clientes que haviam apenas como mais uma dona de um pequeno negócio em uma cidade do interior. Eles não faziam ideia de que a mulher silenciosa atrás do balcão já havia pilotado caças F-16. Disse: Fighting on Falcon em espaço aéreo inimigo a Mach-Chipa. Não sabiam que aquelas mãos firmes, que agora vaporizavam leite e preparavam expressos, já haviam guiado aeronaves de milhões de dólares em missões de combate que oficialmente nunca aconteceram. E não faziam ideia de que, em exatamente 37 minutos, um jato militar danificado cairia do céu sobre a pacata cidade de Montana, forçando-a a escolher entre o anonimato que havia construído cuidadosamente e a vida de uma jovem piloto cujo pai ela havia salvado 24 anos antes. Bem-vindo às Histórias Formigas. Esta é uma história de coragem oculta e coincidências extraordinárias que nos lembra que heróis muitas vezes caminham entre nós sem serem reconhecidos. Se você acredita que histórias como essa merecem ser ouvidas, compartilhe com outras pessoas que valorizam atos silenciosos de heroísmo e sacrifício. A cafeteria estava estranhamente silenciosa naquela tarde de terça-feira, quando um som rasgou o céu acima da Main Street. Sarah Mitchell ergueu os olhos da máquina de expresso ao ouvir um jato militar de treinamento passar baixo demais, com os motores emitindo um ritmo irregular que fez seu sangue gelar. Enquanto seus clientes corriam para fora para olhar e apontar, ela permaneceu imóvel atrás do balcão. Ela conhecia aquele som. Sabia o que viria a seguir. E apesar de 8 anos escondendo seu passado sob camadas de rotina interiorana, seus instintos se ativaram mais rápido do que seus pensamentos conscientes. Sarah era dona do Skyline Coffee havia exatamente 8 anos. Todas as manhãs, ela abria a mesma porta. Todas as noites, contava o caixa e varria o chão. Parecia apenas mais uma empresária local em Cedar Falls, Montana. Uma mulher que havia encontrado seu lugar naquela comunidade pacífica entre colinas e céus infinitos. Mas nenhum de seus clientes percebia os detalhes que contavam uma história diferente. Ninguém notava como seus olhos acompanhavam automaticamente cada aeronave que passava, calculando altitude e vetores de aproximação com precisão matemática. Ninguém perguntava por que ela mantinha suprimentos de emergência na caminhonete, ou porque às vezes ficava olhando para as montanhas distantes com uma expressão que carregava o peso de segredos confidenciais. O que não sabiam era que a capitã Sarah Helena Mitchell já fora uma das poucas mulheres qualificadas para pilotar F-16 em zonas de combate ativas durante a Guerra do Golfo e seus desdobramentos, que havia voado em missões que permanecem seladas sob segurança do Congresso e ganhado comendas que oficialmente não existem, que seus registros militares são classificados nos níveis mais altos, acessíveis apenas com autorização especial. O mais importante, não sabiam que ela havia deixado a Força Aérea sob circunstâncias que a assombravam diariamente, ligadas a uma missão classificada em 1999 que salvou 3 militares americanos e encerrou sua carreira militar em um único e devastador momento. Às 15h17, tudo mudou. O som começou como um estrondo distante que imediatamente despertou o ouvido treinado de Sarah. O tom estava errado. O ritmo do motor era irregular. A aeronave estava em perigo. Quando o F-16 surgiu acima dos telhados do centro de Cedar Falls, voando tão baixo que janelas estremeceram e alarmes de carros dispararam, Sarah já calculava procedimentos de emergência que não usava havia 8 anos. Seus clientes reagiram com um entusiasmo civil previsível. Xícaras de café foram abandonadas enquanto as pessoas corriam para as janelas e portas. Alguém gritou sobre a visão impressionante da aeronave militar tão de perto. Mas Sarah permaneceu imóvel, observando pela janela da frente, enquanto o F-16 fazia uma curva acentuada à esquerda, deixando uma trilha de fumaça preta do único motor. A aeronave perdia altitude rápido demais para uma aproximação controlada a qualquer campo aéreo próximo. O piloto estava em apuros. A mente de Sarah começou automaticamente a calcular vetores, distâncias e opções de pouso de emergência, mesmo enquanto seus pensamentos conscientes
Imploravam para que permanecesse escondida, segura, anônima. Durante 8 anos, ela havia enterrado com sucesso a Capitã Mitchell sob camadas de rotina civil e invisibilidade interiorana. Mas ao ver aquela aeronave danificada lutando no céu de Montana, sentiu sua identidade cuidadosamente construída começar a rachar sob a pressão. O F-16 fez outra passagem, mais baixa dessa vez, e pela janela Sarah viu o capacete do piloto na cabine. Mesmo de longe, reconheceu a linguagem corporal de alguém lutando para controlar uma máquina que estava rapidamente se tornando incontrolável. A visão trouxe à tona memórias que ela havia tentado suprimir por anos. O peso do uniforme de voo, o cheiro de combustível de aviação misturado à adrenalina. As decisões em frações de segundo que significavam a diferença entre o sucesso da missão e o fracasso catastrófico. Mas havia algo mais. Algo que fez suas mãos tremerem quando pegou suas chaves com urgência repentina. Aquilo não era apenas um acidente de treinamento qualquer. Algo nas marcações da aeronave. Algo na forma como o piloto lidava com a emergência ativou um reconhecimento que a atingiu como um golpe físico no peito. Sarah desamarrou seu avental com movimentos que de repente carregavam a precisão militar. Deixou-o sobre o balcão e caminhou em direção à porta com determinação. Sua caminhonete estava estacionada atrás da loja, e em sua caixa trancada havia equipamentos que esperava nunca mais precisar. O estojo empoeirado continha itens de seu serviço militar. Um rádio capaz de acessar frequências de emergência que ignoravam canais civis, sinalizadores de estrada com códigos reconhecíveis apenas por militares. E o mais importante, um cartão de autenticação plastificado com códigos de acesso que poderiam salvar uma vida ou destruir o que restava de seu anonimato civil. Seus dedos moveram-se sobre os controles do rádio com uma memória muscular que 8 anos preparando café não haviam apagado. A frequência de emergência veio-lhe automaticamente, como um número gravado permanentemente na mente por anos de operações de combate. A resposta ao seu chamado veio mais rápido do que esperava. Mas o que a voz do outro lado do rádio disse fez seu sangue congelar e confirmou suas piores suspeitas. O nome da piloto era Tenente Jennifer Parker. 24 anos antes, a capitã Sarah Mitchell havia tomado uma decisão que salvou 3 militares americanos e encerrou sua carreira em uma cascata de consequências classificadas. A missão havia sido enterrada tão fundo que a maioria das pessoas envolvidas não podia legalmente falar sobre ela, mesmo décadas depois. A tenente Jennifer Parker era filha do capitão David Parker, o piloto que Sarah salvara em 1999 durante a Operação Ghost Wind. A coincidência era profunda e impossível de ignorar. Sarah passara 8 anos se escondendo de seu passado em uma pequena cidade de Montana, onde ninguém fazia perguntas sobre vidas anteriores ou histórias confidenciais. Mas agora seu passado literalmente havia caído do céu sobre sua nova vida. Trazido por uma jovem cuja própria existência estava ligada aos eventos classificados que levaram Sarah ao exílio. Sarah tomou sua decisão no tempo que levou para puxar uma única respiração. Pegou seu kit de emergência e entrou em sua caminhonete. Algumas obrigações transcendem a segurança pessoal. Algumas dívidas só podem ser pagas adiante. E alguns segredos são menos importantes do que a vida de uma jovem piloto que estava prestes a descobrir que heróis, às vezes, se escondem nos lugares mais inesperados. Ela dirigiu em direção à rodovia 12, o trecho reto que cortava o vale como uma pista de concreto, aparentemente projetado exatamente para esse tipo de emergência. O motor da caminhonete rugiu, quando ela o forçou mais rápido do que havia sido dirigido em anos, correndo contra o tempo e contra a gravidade que arrastava a aeronave da Tenente Parker em direção ao solo. A rodovia era perfeita para um pouso de emergência, larga, reta e com tráfego mínimo naquele momento. Sarah posicionou sua caminhonete atravessada nas 2 faixas, ativou os piscas de emergência e começou a posicionar sinalizadores com a precisão metódica de alguém que havia treinado exatamente para esse cenário. Carros que se aproximavam dos 2 lados viram os sinalizadores e luzes piscando, diminuíram a velocidade e pararam,
com os motoristas saindo de seus veículos para fazer perguntas. A resposta de Sarah carregava uma autoridade que fazia as pessoas ouvirem sem discutir. O trânsito ficou retido nos dois sentidos, mas a rodovia em si permaneceu livre. O F-16 fez sua aproximação final enquanto Sarah permanecia na borda de sua zona de pouso improvisada, rádio militar em mãos, observando a aeronave que carregava muito mais do que apenas um motor danificado. Ela carregava o peso de decisões tomadas décadas atrás, consequências que ecoaram através do tempo para criar aquele momento impossível onde passado e presente colidiam acima de um vale pacífico em Montana. A Tenente Parker trouxe a aeronave danificada para baixo com uma estimabilidade que provava que ela havia herdado mais do que apenas o nome do pai. Os pneus do F-16 tocaram o asfalto com força, fumaça subindo à medida que a borracha encontrava o concreto feito para carros e caminhões, não para jatos militares. A aeronave quicou uma vez, estabilizou-se e rolou de forma reta e controlada entre os sinalizadores que Sarah havia colocado cuidadosamente, até parar a menos de 50 metros de onde ela estava. Por um momento que pareceu uma eternidade, tudo ficou em silêncio, exceto pelo som do metal resfriando e da sirene distante que se aproximava. Então a cobertura da cabine deslizou para trás e a Tenente Parker saiu do cockpit com as pernas trêmulas, viva e aparentemente sem ferimentos, mas claramente lidando com as consequências de uma experiência de quase morte. Sarah caminhou em direção à aeronave com passos que carregavam 8 anos de identidade reprimida. Ela não era mais a dona da cafeteria, não era a mulher silenciosa que fazia lattes e lembrava pedidos de clientes. Ela se movia como a piloto que nunca deixou de ser. Aquela que havia estado à espera sob a superfície por exatamente este momento para ressurgir. Quando a Tenente Parker tirou o capacete, Sarah viu traços inconfundivelmente familiares. A mesma mandíbula determinada que lembrava de seu pai. Os mesmos olhos intensos que a haviam olhado com gratidão há 24 anos. A mesma expressão de determinação controlada sob extrema pressão que marcava a herança da família Parker. Mas antes que qualquer uma das duas pudesse falar, o som de veículos se aproximando encheu o ar da tarde. Equipes de emergência, pessoal militar e o que parecia ser metade da população de Cedar Falls convergiram sobre a rodovia 12 em um caos de luzes piscando e vozes urgentes. Entre os veículos que chegavam, estava um que fez a compostura cuidadosamente mantida de Sarah finalmente se desfazer. Um sedã militar preto parou, e dele saiu uma figura que ela não via há 8 anos, mas que reconheceria em qualquer lugar. O general de brigada Marcus Webb, seu antigo comandante, e o homem que passara 8 anos procurando por ela, caminhou diretamente em direção à aeronave danificada. Ele parecia mais velho, os cabelos grisalhos nas têmporas, mas os olhos mantinham a mesma inteligência afiada que o tornara ao mesmo tempo seu maior mentor e seu desafio mais formidável durante a carreira militar. Ele parou exatamente a 1,5 metros de Sarah e disse uma única palavra, que desfez 8 anos de anonimato cuidadosamente construído: Ghost Rider. A multidão que havia se reunido em torno da cena de emergência ficou em silêncio, sentindo que estavam testemunhando algo significativo, além de um simples acidente de aeronave. Vários moradores antigos da cidade ficaram perto de seus carros com expressões de confusão, finalmente entendendo por que a silenciosa dona da cafeteria sempre parecera ligeiramente deslocada em sua pequena cidade. A Tenente Parker olhou de Sarah para o General Webb com compreensão crescente. A jovem piloto era inteligente o suficiente para reconhecer o peso do protocolo militar e a importância daquele reencontro, que claramente carregava implicações muito além de procedimentos de emergência. As próximas palavras do General Webb confirmaram aquilo que Sarah temia desde o momento em que pegou o rádio. Depois de 8 anos procurando em todas as cidades pequenas da América, você ressurge para salvar a filha de David Parker. O destino tem um senso de timing notável, capitã. A revelação atingiu a multidão como uma onda de compreensão. David Parker era uma lenda em Cedar Falls, um garoto local que morreu em serviço militar 24
anos antes, e foi homenageado com uma placa de bronze na praça da cidade. Sua filha, Jennifer, nascera 2 meses após sua morte, criada por avós que falavam dele com a reverência reservada aos heróis da cidade natal. Mas Sarah mal ouvia os murmúrios de reconhecimento e surpresa da multidão. Sua atenção estava completamente voltada para a Tenente Parker, que a encarava com uma expressão que alternava rapidamente entre confusão, reconhecimento e, por fim, algo que parecia luto misturado com uma gratidão avassaladora. A jovem piloto falou com intensidade contida. "É você? Você é a piloto que salvou meu pai." Sarah assentiu uma vez, incapaz de confiar em sua voz para se manter firme. "Você também é a piloto que desapareceu depois. Aquela que meus avós passaram 20 anos tentando encontrar." O General Webb se aproximou mais, sua voz carregando uma autoridade que fazia até multidões civis prestarem atenção e ficarem em silêncio. "O que aconteceu aqui hoje foi uma resposta de emergência exemplar, executada por uma das melhores pilotos que a Força Aérea já produziu. A Capitã Sarah Mitchell não apenas salvou a vida da Tenente Parker. Ela completou um ciclo que começou 24 anos atrás no espaço aéreo de combate sobre o Iraque. Ele se virou para a multidão, suas palavras carregando o peso de uma revelação oficial. Esta mulher tem condecorações que permanecem classificadas nos níveis mais altos, missões que oficialmente nunca aconteceram, e um histórico de serviço que exemplifica tudo o que a Força Aérea dos Estados Unidos representa. Ela desapareceu há 8 anos depois de deixar o serviço, e temos procurado por ela desde então." Sarah sentiu sua identidade civil se dissolvendo como névoa da manhã. 8 anos de anonimato cuidadosamente construído, destruídos em 37 minutos por uma aeronave danificada, a emergência de uma jovem piloto e sua própria incapacidade de ignorar alguém em necessidade desesperada. A reação da multidão foi imediata e avassaladora. Pessoas para quem ela havia servido café durante 8 anos, agora a olhavam com expressões que iam do espanto à confusão, passando por um respeito profundo e recém-descoberto. Alguém começou a aplaudir, e em questão de segundos, toda a multidão estava batendo palmas para a mulher que nunca haviam realmente conhecido, homenageando uma heroína que estivera escondida à vista de todos por quase uma década. Uma de suas clientes mais antigas, uma senhora idosa chamada Helen, aproximou-se com lágrimas nos olhos. "Sarah, querida, por que você nunca nos contou quem realmente era?" Sarah olhou ao redor, para os rostos de seus vizinhos, de seus clientes, das pessoas que haviam se tornado sua comunidade ao longo dos últimos 8 anos, sem nunca saberem sua verdadeira identidade. "Porque eu queria ser invisível. Queria fazer café, viver em paz e nunca mais pensar em jatos, missões e todas as coisas que deixei para trás quando me afastei daquela vida." A resposta do General Webb foi ponderada, mas firme. "E como isso funcionou para você, capitã?" Sarah riu. Apesar das circunstâncias, um som que carregava 8 anos de emoções reprimidas e de identidade cuidadosamente enterrada. "Até cerca de 1 hora atrás?" "Perfeitamente." Mas mesmo enquanto falava, Sarah sentia mudanças fundamentais ocorrendo dentro de si. A resposta à emergência havia despertado capacidades que ela passara anos tentando suprimir. O raciocínio tático, a tomada de decisões em frações de segundo, a profunda satisfação de usar habilidades complexas para resolver problemas críticos, tudo isso havia retornado com uma clareza devastadora. A Tenente Parker, que ouvia a conversa com compreensão crescente, finalmente falou com intensidade serena. "Capitã Mitchell, preciso lhe contar algo. Meu pai me deixou cartas. Envelopes lacrados, para serem abertos em aniversários importantes. Na que abri quando me formei na escola de aviação, ele escreveu sobre você, sobre a piloto que arriscou tudo para salvar sua vida e a de 2 outros aviadores." Sarah sentiu a garganta apertar com emoções que tentava conter há anos. Ele escreveu que esperava que, algum dia, alguém a encontrasse e dissesse que a filha dele cresceu, sabendo que heróis são reais, que anjos da guarda às vezes usam macacões de voo, e que coragem não é ausência de medo, mas agir apesar do terror esmagador. A jovem piloto fez uma pausa,
estudando o rosto de Sarah com olhos que traziam a mesma determinação de seu pai. Ele também escreveu que esperava que você não desaparecesse para sempre, que o mundo precisava demais de pessoas como você para perdê-las para a culpa ou o trauma, ou qualquer que fosse o motivo que leva a gente verdadeiramente boa a se esconder. Durante 8 anos, ela havia dito a si mesma que seu desaparecimento era necessário, que seu exílio protegia os outros das consequências complicadas de seu passado confidencial. Mas ali, parada na rodovia 12, cercada pelos destroços de seu anonimato cuidadosamente construído, ela começou a entender que seu esconderijo dizia menos sobre proteger os outros e mais sobre proteger a si mesma. O General Webb observava sua luta interna com a paciência de quem esperou 8 anos por aquela conversa exata. A oferta que fiz há 8 anos ainda está de pé, capitã. A Força Aérea precisa de instrutores com sua experiência e conhecimento de combate. Precisamos de pessoas que possam treinar a próxima geração de pilotos de caça. Precisamos que você volte para casa. Sarah olhou para o F-16 danificado parado numa rodovia de Montana. Depois olhou para a Tenente Parker, cuja vida acabara de salvar. E então para a multidão de moradores de Cedar Falls, que ainda processavam a revelação de que sua barista era, na verdade, outra pessoa completamente diferente. Eu tenho um negócio aqui, uma vida. Essas pessoas se tornaram minha comunidade. Mas mesmo enquanto dizia isso, Sarah ouvia o vazio em suas próprias palavras. A cafeteria fora um esconderijo, não uma vida. As rotinas diárias eram camuflagem, não um propósito genuíno. Durante 8 anos, ela desempenhara um papel em vez de viver autenticamente como a pessoa que realmente era. O sol começava a se pôr sobre as montanhas de Montana quando os últimos veículos de emergência partiram, restando apenas a aeronave danificada e os moradores de Cedar Falls, que começavam lentamente a entender que haviam vivido ao lado de uma lenda sem jamais saberem. Sarah ficou sozinha ao lado do F-16 da Tenente Parker, com a mão apoiada na asa de uma aeronave que conhecia melhor do que a maioria das pessoas conhece seus próprios carros. Pela primeira vez em 8 anos, sentiu-se ela mesma novamente. Não a dona da cafeteria, não a mulher quieta que servia lattes e falava sobre o tempo. Sentiu-se a Capitã Mitchell, a piloto que conquistara suas asas com habilidade e coragem, que salvara vidas em combate e que se afastara de tudo aquilo porque o peso de ser heroína se tornara pesado demais para carregar. Mas ao observar uma aeronave de Jennifer sendo preparada para o transporte de volta à base, vendo a jovem piloto que carregava o legado e a determinação de seu pai, Sarah começou a entender algo que lhe escapara por 8 anos. Heróis não são feitos por momentos isolados de coragem ou atos individuais de heroísmo. Eles são formados pelo peso acumulado das escolhas, pela decisão de continuar servindo mesmo quando é difícil, pela disposição de agir quando os outros precisam de ajuda, independentemente do custo pessoal. Esta história nos lembra que o heroísmo frequentemente veste roupas comuns e se esconde atrás de rotinas do dia a dia. Em nossas comunidades, em nossos bairros, entre as pessoas que vemos todos os dias, pode haver aqueles que serviram com distinção, que fizeram sacrifícios que jamais entenderemos completamente, que carregam o peso do serviço com dignidade silenciosa. Esperamos que esta história honre não apenas a fictícia Capitã Mitchell, mas todos os verdadeiros heróis que caminham entre nós, pedindo nada além da chance de servir novamente quando o dever chama. Em nossas comunidades, em nossos bairros, entre as pessoas que vemos todos os dias, pode haver aqueles que serviram com distinção, que fizeram sacrifícios que jamais compreenderemos totalmente, que carregam o peso do serviço com uma dignidade silenciosa. Esperamos que esta história homenageie não apenas a fictícia Capitã Mitchell, mas todos os verdadeiros heróis que caminham entre nós, pedindo nada além da chance de servir novamente quando o dever chama.